Paz e graça para você ligado no nosso blog. Que alegria ter você acompanhando o nosso trabalho. Eu agradeço as suas orações, agradeço as suas sugestões de temas, as suas críticas, as suas observações, as suas perguntas. Também peço que você curta o nosso trabalho, divulgue, né? Isso é muito importante. Hoje eu vou falar de uma passagem, uma das mais escabrosas da Bíblia. Na minha opinião, é a passagem mais escabrosa que tem na Bíblia Sagrada. Ah, tem passagens escabrosas na Bíblia? Tem! Juízes capítulo 19. Juízes já é um livro escabroso. Juízes capítulo 19 é insuperável em termos de absurdos os que acontecem ali. A história de um homem, que na verdade é um levita, portanto um servo de Deus, né? Alguém da tribo de Levi, um servo de Deus, que faz um casamento secundário, por isso que a Bíblia chama a esposa dele de concubina. Ela não era uma esposa, mas era porque ela vinha de uma classe mais servil, então ela era uma concubina, mas casada com o levita. E ele leva ela para morar com ele e tal, e ela se desgosta dele. Algumas versões falam que ela traiu ele, mas isso não está claro no original. Ela se desgosta dele e vai para a casa do pai, vai embora. Ela é da cidade de Belém, lá de Judá, né? E depois de uns 4 meses, o levita fica com saudade da moça e vai buscá-la, né? E ele vai, então, lá para Belém e negocia com o pai da moça e tal, que o recebe muito bem. Ele era bom de papo, né? Como todo servo de Deus é bom de papo, né? Sabe falar bem. Convence a moça a reatar o casamento e a vir com ele, como concubina. E eles começam a viajar, eles viajam no horário errado por uma série de coisas, param a viagem na região de Benjamim. Ele era de Efraim, né, lá no norte de Israel. E o que acontece? Ele acaba ficando na praça e um velho camponês o recebe na casa dele para dar abrigo e tal. E os homens daquela cidade, os benjamitas, querem abusar do estrangeiro. Mais ou menos como a história lá de Sodoma e Gomorra com Ló, muito parecida. Eles querem que o velho bote o homem para fora para abusarem dele. O velho se recusa e tal, e põe para fora a concubina. E ela é estraçalhada do modo moral, sexual e cruel que você puder imaginar, a noite inteira. Diz o texto sagrado que aqueles homens fizeram com aquela mulher tudo o que quiseram e mais, a ponto de ela não conseguir ficar de pé no dia seguinte. E aí o levita, muito cheio de sensibilidade, quando o sol nasce, ele levanta para seguir viagem e passa pela moça caída no chão e diz: vamos embora. E ela simplesmente não consegue nem reagir. Então ele percebe que ela está morta, bota ela num jumento e vai embora, depois esquarteja e manda para todas as partes de Israel, dizendo o que tinha acontecido com ele. E aí há uma guerra contra os benjamitas e tal. Então é uma história horrível, 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 sobre todos os aspectos. E muita gente me pergunta o seguinte: poxa, mas Deus é machista? Né? Porque o servo de Deus age desse modo, não há um gesto do Senhor, uma palavra, uma fala, um nada para defender a pobre da moça e tal. Não, Deus não é machista. Se você ler o texto com calma, o primeiro versículo repete um mote que vai por todo o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem ou que melhor lhe parecia. O livro de Juízes é um livro diferente, é um livro que tem um propósito muito específico na Bíblia. Ele vem entre o Hexateuco, né, que é o Pentateuco mais o livro de Josué, ou seja, a constituição do povo de Israel e a posse da terra prometida, e os livros de Samuel e depois os livros de Reis e Crônicas, onde se narra a instituição da monarquia. Entre a conquista e a monarquia, Israel viveu um caos social, um caos
político e principalmente um caos espiritual. E o livro de Juízes narra esse caos em minúcias. Quem lê o livro de Juízes, como se fosse uma história, fica de cabelo em pé. Como que o povo de Deus faz as coisas que faz? A resposta é a falta de obediência a Deus, a falta de uma autoridade central. Ah, mas tinha os juízes. Quem eram os juízes? Sansão era juiz, com todos os milhões de defeitos que ele tinha. Olha quem Deus teve que contar para fazer alguma coisa com aquele povo. Né? Ah, mas teve Débora, teve Gideão. Gideão caiu na idolatria. Então, os melhores homens do livro de Juízes estão anos-luz longe do mínimo que Deus espera de um servo. E tudo isso por quê? Porque faltava a autoridade central da lei de Deus. O livro de Juízes vai mostrar que para Deus, não para os homens, mas para Deus, o rei viria a ser o fiador da aliança, o fiador do pacto, aquele que vai obrigar o povo a cumprir a lei para ser abençoado. E é por isso que depois, o livro de Juízes é escrito durante a monarquia, tá? É por isso que depois o texto sagrado vai dizer, foi bom, né? Foi um rei bom. Quem era o rei bom? Aquele que obedecia a Deus e seguia os passos de Davi. Ou foi mau? Quem era o rei mau? Aquele que fugia dos caminhos de Davi, fugia do Senhor e promovia a idolatria. Então, para Deus, o rei passaria a ser o homem que poria a lei de Moisés em prática e ensinaria, né, a lei, como fez Josias, por exemplo, né, ao povo, e assim o povo seria abençoado. Então Deus não é machista, o livro de Juízes é realista e mostra o que pode acontecer com uma sociedade onde Deus agiu, onde Deus atuou, onde Deus fez coisas que não fez para nenhum outro povo, mas se esse povo abandonar, mesmo que seja um pouquinho, a preocupação com a vontade de Deus, ele cai no mais absurdo descalabro moral, espiritual, social. É horrível. Que sirva de alerta para todos nós. Um ósculo santo, Deus abençoe.